Oi, gente! Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz mesmo. Eu estava no momento do louvor ali, adorando o Senhor. Meu coração se encheu de alegria de poder ver essa casa aqui cheia de adoles, né? Com o coração entregue ao Senhor. Eu fico muito feliz de poder ver os rostinhos aqui que eu já conheço, alguns que eu não conheço, né? Como a Lenara falou, meu nome é Maressa. Eu e o Rafa, a gente cuida do alcance jovem aqui na igreja. E a Lê estava me falando do tema que vocês vão estar tratando daqui até o final do ano. E eu fiquei pensando a respeito de gratidão, né? Fiquei pensando a respeito disso, tipo, não sei vocês, mas para mim já virou um negócio meio de redes sociais, assim, tipo, ai, tá bom. O pessoal coloca #gratidão. Tipo, tá, senta lá, senta lá. Porque virou tão banal, né? As pessoas falam e elas não têm nem noção da profundidade que isso tem dentro do coração de um ser humano e o que isso pode construir, né? E eu fiquei meditando e fiquei pensando e falando, Deus, o que eu vou falar sobre gratidão para eles? Como que a gente traz esse tema que já é tão banalizado, tão comum, de uma maneira bíblica, como algo que o Senhor trouxe para a gente, né? Então, eu quero convidar vocês para prestarem muita atenção em mim, que eu vou tentar construir de uma maneira rápida o conceito que o Senhor foi trazendo à minha cabeça, junto com o que eu fui pesquisando, com o que eu fui lendo, para a gente entender um pouquinho o que seria a gratidão mais pura em sua essência, vamos dizer. Não que eu seja reducionista em um conceito e diga, essa é a verdade, eu tenho a verdade e tudo isso. Mas é uma perspectiva que o Senhor me deu. Beleza? Vou tomar um pouquinho de água, peraí. Que linda a caneca de vocês, gente. Muito linda. Bom, vamos lá. Vamos tratar de conceitos. O conceito de gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou ajuda ou favor. Bem básico, né? Bem fácil da gente entender. Ou seja, é a capacidade que você tem de reconhecer uma ajuda que lhe foi dada. Beleza? Em outras palavras, a gente pode olhar na Bíblia e até mesmo no Google e ver sinônimos e ver como se complementam como substantivos, reconhecer, satisfação e contentamento. Essas três palavras, elas andam muito juntas com gratidão. Não dá para a gente falar de gratidão sem separar esses conceitos. Então, eu queria também conversar um pouquinho com vocês para a gente ir construindo, né? O reconhecimento já está no conceito inicial. O fato de você reconhecer é o que faz com que você encontre a gratidão, né? O reconhecimento é o ato de valorizar o que foi feito por você. A satisfação, ela vem pela valorização, é você se sentir saciado e satisfeito. Eu não estou falando de comida, gente. A gente cantou, né? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não é comida, né? É Jesus. Então, só porque a comida também, mas é Jesus que eu estou falando. Então, é essa satisfação, é você dizer assim, nossa, eu não preciso de mais nada, eu estou plenamente cheio, completo. Você tem essa consciência, esse sentimento, quando você valoriza o que você tem. Logo, o que isso gera? Contentamento. Você se sente contente, alegre. Você tem prazer no que você tem, no que é seu. Não tem como a gente separar isso de gratidão. Não dá para você ser grato e não reconhecer e não valorizar o que você tem e não ser satisfeito e não ser contente com aquilo, né? Você não vai encontrar uma pessoa que diz, ai, a minha vida é um horror, mas eu sou grato por tudo. Não, a pessoa precisa encontrar valor naquilo, reconhecer, então ela encontra satisfação e contentamento. Exemplo, eu tenho uma família, sou eu, o Rafa, o Dani e o Ezra, que está na minha barriga. Ele vai nascer ainda, né? É óbvio, né? Eu olho para isso que eu tenho e eu valorizo. Eu digo, uau, sempre sonhei em ter uma família, né? Então, isso torna, tipo assim, uau, o meu sonho se completou. É uma satisfação que eu tenho nisso. Logo, eu estou contente, alegre, feliz e tenho prazer na minha família. Trouxe esse exemplo bem basicão para ajudar vocês a firmar esse conceito na cabeça, né?
Agora eu vou falar para vocês um parênteses aqui, que o Senhor me lembrou de algo. Eu não vou falar dessa geração, porque eu já tenho 30 anos e vocês são bem mais jovens que eu, né? Eu vou fazer 30, mas eu já estou adiantando. Mas vamos mais ou menos pensar da minha geração, da Lê para baixo. Que é a geração... Gente, quando eu comecei a namorar o Rafa, não tinha ainda o WhatsApp. Meu Deus, que horror! E o Instagram tinha começado a aparecer. Então, assim, eu fui a geração que começou a ter acesso a redes sociais. Antes era Facebook, mas assim, o Facebook não era tanto assim como o Instagram, né? O nível de informação muito rápido. E uma vez eu percebi que, assim, era muito difícil eu ser satisfeita com a minha vida. Era muito difícil eu encontrar um lugar de contentamento, de estar feliz e ter prazer naquilo que eu tinha. E uma das denúncias disso é que, quando eu olhava as redes sociais, a minha visão ela era denunciada. Eu tinha uma visão de escassez absurda. Eu via a viagem que eu não podia fazer, a roupa que eu não podia comprar, o lugar que eu não podia ir, as comidas que eu não podia comer, os amigos que eu não tinha. Parece que aquilo me denunciava tudo que me faltava. E a nossa geração para baixo tem vivido isso de uma maneira muito triste. Parece que o mundo ele vive e conspira para nos mostrar o que nos falta. Nos faltam muitas coisas. A gente parece que nunca vai ter as melhores roupas, os melhores amigos, as melhores escolas, os melhores filmes. Tudo que a gente pode imaginar parece que está sempre ao alcance do outro, mas nunca ao nosso alcance, né? E isso foi algo que o Senhor chamou a minha atenção e me levou a um lugar de gerar consciência a respeito do que eu tinha. E o Evangelho é uma boa notícia. Eu não vim falar de coisa ruim para vocês, né? Porque para todas essas carências apresentadas, que são carências, né? Tudo que a gente acha que nos falta é algo que a gente tem carência, a gente quer que seja completo. Jesus tem redenção. Às vezes não a resolução que a gente espera, mas ele redime nele. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo, gente? Façam cara de, tipo, nada a ver o que essa menina está falando, ou tipo, uau, estou entendendo, para eu saber se eu explico mais, como que eu vou fazendo, tá? Então, agora, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Filipenses 4. A gente vai ler do 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13. Que gostoso ouvir barulhinho de Bíblia. Que delícia, né? A gente quase não ouve mais isso. Acharam, gente? Não? Fica no Novo Testamento, no final, perto de Apocalipse. Começa de trás para frente que vai te ajudar. Se não achar, não tem problema, eu vou ler aqui também. Acharam? Sim? Beleza. Gente, eu vou ler aqui para vocês. Se vocês não acharam, anota, que depois vocês podem ler em casa, tá bom? Não tem problema. Vamos lá, então. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A gente isola muito esse versículo, né? O 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas e o resto de cima? Ninguém quer passar fome, né? Mas, assim, não é esse o contexto. Eu só fiz um comentário. Vamos lá. Paulo, nesse texto, ele deixa o que eu acredito ser uma chave para o nosso coração e uma esperança para a gente. Ele diz no 11... porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Gente, se ele aprendeu, é algo que provavelmente ele não sabia.
Então, existe esperança para todos nós. Amém? A gente pode aprender também a ter esse coração grato, a ter esse coração contente, satisfeito. E como que ele aprendeu? Como que a gente aprende algo? Não sei vocês, mas na escola, geralmente, né, é um conceito. Geralmente o professor explica, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou explicando. Aí esse conceito ele é uma verdade a respeito do assunto. Essa verdade a gente precisa aplicar. Então, você pega o conceito, você aplica. Uma vez que você aplicou, você pode esquecer. Então, vira um processo de repetição. Tanto que quando, não sei vocês, mas quando eu estudava, por exemplo, eu amava história. Eu sou de humanas, né? Não tenho nada a ver com exatas. Não sei a tabuada até hoje. Desculpa, gente, mas vocês têm que saber, tá? Desculpa, eu vou aprender agora. Não, eu vou ter que aprender para ensinar meus filhos, né? Tudo bem. Mas eu sei que vocês sabem, vocês são mais crentes que eu. Isso também fala a respeito de ser crente, gente. Tá, o que eu ia falar? Tá. Você repete, né? Quando eu ia estudar história, por exemplo, eu pegava o meu livro. Eu gostava de ler, daí eu lia em voz alta, e daí eu explicava a história para mim mesma. Geralmente era o processo que eu fazia, porque essa repetição do conceito, na prática, ela fixava na minha cabeça o que eu precisava saber. E foi exatamente o que Paulo viveu. No versículo 12, ele fala, sei estar. Então, foi vivendo por momentos, por dificuldades, por circunstâncias, que ele aprendeu a colocar o coração dele em um lugar de gratidão. Ele havia encontrado uma verdade, e essa verdade, ele primeiro transformou ela em um conhecimento na cabeça. Logo, esse conhecimento ele começou a praticar e repetir na vida dele. O coração de Paulo, acho que a gente não consegue mensurar, né? Para mim, ele é um dos apóstolos mais admiráveis da palavra de Deus. Mas a gente vai tentar entender mais um pouquinho sobre isso que Paulo entendeu. Ele encontrou a verdade, foi aperfeiçoado nela. E a pergunta que eu me fiz é, que verdades que guiavam o coração de Paulo? O que ele tinha entendido? O que ele aprendeu que fez ele ser grato? Eu não vou, novamente vou falar, né? Não vou ser reducionista e dizer que era só isso. Porque se a gente for olhar dessa maneira, a gente fecha muito a verdade dentro daquilo que a gente entendeu. E o Senhor é gigante, eterno, né? Ele pode trazer muitas perspectivas, mas tem duas coisas que eu quero conversar com vocês que, para mim, traduziram muito a verdade que Paulo tinha entendido e o coração dele. A primeira coisa, o coração de Paulo não era movido por circunstâncias. Gente, eu vou ler literalmente aqui algumas coisinhas para vocês e vou falar para vocês anotarem isso, para depois vocês lerem essas histórias e verem como elas são reais. Realmente. Paulo não teve uma vida nada fácil, linda, glamurosa, bonitinha, né? Em Atos 16, do 23 ao 24, conta sobre ele ter sido açoitado. Uma das vezes que ele foi açoitado. Em Atos 14, 19, conta a respeito de uma vez que ele foi apedrejado. Gente, vocês já imaginaram o que é uma pessoa ser apedrejada? Tipo, ela ficar parada num lugar, provavelmente eles amarravam e jogavam pedras na pessoa. Você já imaginou o ato de violência horrível que é isso? Paulo viveu isso. Em Atos 17, do 13 ao 14, conta uma das vezes que ele foi perseguido. Em Atos 27, do 13 ao 20, conta uma das vezes que ele foi preso. E quando ele foi preso dessa vez, ele teve que fazer uma viagem de navio. Se não bastasse, o navio afundou e ele sofreu naufrágio. Estava bem, estava indo bem. E o último, que eu achei ainda um dos mais absurdos que a Bíblia relata, é Atos 28, 3. Gente, ele foi mordido por uma cobra venenosa. Assim, se você pensa, tudo que podia ter acontecido de ruim na vida de alguém, Paulo viveu.
Ele tinha assim, isso, se fosse um eu nunca, ou eu já, Paulo ia sair daqui, eu já. Porque o coitado se lascou na vida. Ele viveu circunstâncias muito difíceis. Mas quando a gente lê as cartas paulinas, que são boa parte do Novo Testamento, ele escreveu boa parte do Novo Testamento, em nenhum momento a gente encontra Paulo murmurando. Em nenhum momento a gente encontra Paulo ficando de cara com Deus. Tipo, Deus, como assim? Estou passando por isso, olha tudo isso aqui. A gente vê Paulo triste. A gente vê Paulo pedindo para Timóteo ir até ele, dizendo que os amigos não estavam com ele. A gente vê Paulo triste como um ser humano. A gente vê ele sentindo falta, mas a gente não vê ele num lugar de murmuração. Isso é uma das coisas que o Senhor me corrigiu muito. Porque pensa numa pessoa que nasceu sabendo reclamar. Sou eu. É muito fácil para mim reclamar. E Deus é muito bom e misericordioso. E Ele me ensinou que eu posso lamentar sem reclamar. Se a gente olha para os Salmos, a gente vê Davi desolado. Ó céus, ó vida, ó existência. Mas, ao mesmo tempo que ele consegue colocar o lamento, a dor dele para fora, ele consegue governar a alma dele e dizer: mas eu sei quem tu és. Eu sei que tu me amas, eu sei que tu és Deus poderoso. Eu estou parafraseando um monte de coisa de Salmos, tá? Não estou falando de um específico. Então, Paulo tinha esse lugar. Ele sabia lamentar, ele sabia viver a tristeza dele, mas ele não murmurava e ele não abandonava tudo pelas circunstâncias. Sabe por quê? Paulo tinha convicção do que a circunstância gerava nele. Então, a gente olha para Romanos 5, eu só vou citar aqui para vocês, e a gente vê Paulo falando que ele se gloriava nas tribulações. Quem é que fica feliz de se lascar, gente? Eu não, desculpa, eu ainda não estou nesse nível, não. Não gosto de sofrer, não gosto de me lascar. Mas quando a gente encontra o propósito na circunstância, a gente guarda o nosso coração. Sabe por quê? Porque o final de Paulo dizer que ele se gloria na tribulação, porque a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Sabe qual é o final disso? É Jesus. É ele sendo transformado em Jesus. É Jesus sendo gerado no coração dele. Então, Paulo, quando ele passava por dificuldades, quando ele encontrava circunstâncias que eram adversas, que não eram de acordo com a expectativa dele, e ele dizia, nossa, como, né? E a gente pensa, como que ele passou por tudo isso e ele conseguiu manter um coração grato ao Senhor? E ele conseguiu dizer que ele aprendeu a estar contente, satisfeito, completo. Como? Sabendo que todas as circunstâncias que ele vivia, ele podia canalizar, ele podia interpretar, ele podia viver para que Cristo fosse gerado nele. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Obrigada pelo seu sim. Então, era fácil? Não. Mas ele entendeu que aquilo poderia gerar Jesus no coração dele. Em 2 Coríntios 12, 9, fala quando ele tem a resposta do Senhor a respeito de uma das dores dele, que fala que Paulo tinha um espinho na carne, e Jesus responde para ele que a graça dele era suficiente. A graça de Jesus encontrou um lugar no coração de Paulo, onde ele conseguia encontrar gratidão nas circunstâncias difíceis. Muitas vezes, meus amados, as circunstâncias não vão ser do jeito que a gente espera. Não vai ser dentro daquilo que a gente queria para a nossa vida. Porque a vida, ela não é uma linha retinha, bonitinha, né? A vida, ela é cheia de altos e baixos. A gente vive muitos processos na vida. Mas quando a gente entende que a resposta que a gente vai dar para aquela circunstância, ela pode gerar Jesus no nosso coração, é quando a gente encontra um lugar de gratidão. E eu não estou falando de um lugar de cegueira na gratidão. Porque ninguém bate com o dedinho e diz, ai, que delícia, bati com o meu dedinho, deixa eu encontrar uma forma de agradecer Jesus. Não, como eu disse, a dor é genuína. A dificuldade de passar por circunstâncias diversas é real.
mas existe uma esperança que vai além da expectativa da gente. A nossa expectativa é terrena e é daquelas coisas que a gente espera. Eu espero um dia ter um relacionamento e me casar. Eu espero um dia poder ter um carro legal. Eu espero um dia ter uma casa. Eu espero que meus pais sejam desse jeito. Eu espero que meu irmão seja assim. Beleza, essas são as nossas expectativas. Mas o que Jesus vai gerar em você se a sua expectativa não for correspondida? Se a sua circunstância não for de acordo com aquilo que você quer que aconteça? Porque Jesus pode mudar você e gerar Jesus nas circunstâncias adversas. E o último ponto é algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu vou abrir meu coração para vocês. Eu ainda estou processando isso e eu acho que eu vou demorar para entender. Não sei se demorar, né? Eu, às vezes, penso de uma maneira mais negativa, mas talvez eu seja rápido nesse processo. Mas é igual tentar entender o amor de Jesus. A gente não entende, a gente só aceita e vive. É o que Paulo tinha, que era uma visão de eternidade. Paulo, ele não vivia com os olhos dele na terra. Ele não vivia olhando o que ele poderia construir e o que as circunstâncias e as expectativas podiam gerar nele. Ele amava Jesus e o que Jesus ama. Ele vivia para Jesus e para a igreja de Cristo, com a consciência de que a sua recompensa não era na terra, mas era a eternidade. Então, Paulo vivia uma vida de autonegação e Paulo vivia uma vida de esperança na vinda de Cristo. Em Filipenses 1, 20 e 21 fala: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque Paulo tinha entendido que a vida dele, se ela não fosse por Cristo, não tinha sentido. Ele fala, eu não lembro agora, eu não anotei esse versículo, mas ele fala em uma das suas cartas que se a nossa esperança na nossa fé é só para essa terra, nós somos os mais miseráveis. Porque o grande problema da humanidade é que ninguém consegue resolver a morte, mas Jesus resolveu. Então, se a nossa fé e a nossa esperança é só para essa vida, nada difere de qualquer outra religião. Mas Jesus veio e resolveu a morte. Então, Paulo tem a consciência que o viver nessa terra é o lucro, é Cristo. E o lucro é a morte, porque é estar com Cristo também. Paulo entendeu que ele não considerava a vida dele preciosa. Ele não tinha um lugar de colocar ele em primeiro lugar. Ele tinha a consciência de que ele tinha que completar a carreira e o ministério que ele recebeu de Jesus para testemunhar a respeito do Cristo. Então, ele viveu uma vida na terra para Cristo, com os olhos na eternidade, porque ele sabia que lá seria aonde o Senhor iria completar tudo aquilo que ele esperava. O que mantinha o coração de Paulo grato é o que a gente já falou no outro ponto. A gratidão de Paulo, ela não era circunstancial. Ele mantinha o seu coração grato pela esperança do futuro com Cristo, que nos é prometida. E isso é tão verdadeiro, tão absoluto, que não pode ser mudado. Então, qualquer expectativa que a gente tenha que seja frustrada, se a gente tem a consciência de que a esperança final ela é real e absoluta, a gente consegue encontrar um lugar de gratidão. Então, por mais que Paulo viveu uma vida difícil, com as expectativas às vezes não supridas, com aquilo que ele tinha de desejo e anseio às vezes não suprido, e por mais que Paulo também viveu uma vida com expectativas supridas, porque não é só horror, né? Mas às vezes o que nos tira também o coração de gratidão é que a gente
quer tudo do nosso jeito e a gente recebe tudo do nosso jeito e a gente se acostuma com isso e a gente não tem olhos para entender que a nossa esperança, a nossa gratidão é pela eternidade. Paulo tinha um coração onde ele entendeu que ele não merecia, que o que foi dado era graça, misericórdia. Ele sabia quando Jesus tinha se encontrado com ele, quando ele caiu do cavalo. Alguns dizem que não caiu, mas a musiquinha que meu filho ouve diz que caiu. Brincadeira. Caiu do cavalo. E ele sabia que Jesus tinha chamado ele para amar a igreja de Cristo, para que no final a recompensa dele fosse Jesus. O coração dele era grato na esperança de Jesus Cristo e na sua volta, no prazer que será estar com Jesus. A gente canta isso. A gente cantou aqui. A primeira música que a gente cantou foi sobre isso. O meu coração queima, o meu interior deseja, o dia da sua volta. Mas o Senhor me perguntou esses dias, será que você tem prazer em mim? Não sei se vocês já tiveram essa crise, mas eu já tive também essa crise. De às vezes eu não querer ir para o céu, porque eu achava que o céu seria um lugar chato. Eu já tive. Desculpa se eu escandalizei vocês, gente. Mas eu já tive. Eu dizia, tipo, nossa, cara, vou lá para o céu. Tá, o que eu vou ficar fazendo lá? Sabe por quê? Porque eu não tinha conhecido Jesus ainda de uma maneira profunda. Quando eu entrei no meu quarto e comecei a fechar a porta, e a presença dele vinha, e eu me sentia amada, e eu me sentia acolhida, eu dizia, a minha esperança está que um dia eu vou poder viver isso eternamente. E todo o meu coração era alinhado e vem sendo alinhado nisso. Então, toda a minha vida ela não é mais pautada no que eu quero, no que eu espero, no que eu posso ter ou nas recompensas que eu posso ter para que eu encontre gratidão. Mas ela é pautada que o pior problema que eu tinha na minha vida, que é estar longe de Jesus, que é o não ter salvação, que é o estar cheia de pecado, que é o ser condenada, o Senhor resolveu. Como que eu não vou ser grata? Como que eu não vou encontrar um coração de contentamento e de dizer, eu estou cheia e plena? De quê? De Cristo. Ele é mais do que suficiente. Ele é muito mais do que suficiente. Se a gente quer ser grato pelas coisas terrenas, pelas circunstâncias, por aquilo que a gente está vivendo aqui agora, a gente precisa construir a gratidão no mais íntimo do nosso ser, que é o quê? O primeiro lugar de gratidão é entender que Jesus fez tudo o que ele podia fazer por nós, que a nossa vida está resolvida, que a gente não está lutando uma batalha que não foi vencida, a gente está lutando por algo que ele já venceu, que ele já nos deu, que ele entregou. Paulo entendeu isso. Por isso que a vida dele era o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Porque o senso de gratidão, o coração de contentamento e de satisfação era tão grande em Jesus que toda a semeadura dele foi para o que Jesus amava e a colheita dele é a vida eterna. Se a gente não tem a consciência de que isso é o básico, a gente vai, às vezes, deixar o nosso coração ser prostituído, se contaminar com desejos e com expectativas. E é tão difícil porque é aí que a gente se frustra. Porque o Senhor não nos prometeu isso. Ele nos prometeu Cristo por completo. Ele nos deu Cristo por completo. Foi o maior presente que Ele nos deu porque Ele nos amou. Então, o meu convite para você hoje, se você quiser se colocar de pé, para encontrar um coração grato, existe muita praticidade nisso. Você pode começar. Eu ganhei uma vez um livrinho assim, que era da... Não lembro de que loja que era, mas é uma loja... Acho que era tipo Imaginarium, alguma coisa assim. Eu não lembro também, eu não lembro de nada, tá? Desculpa, gente, mas eu vou falar do livro. Estava escrito alguma coisa tipo livro de gratidão, alguma coisa assim. E você pegava esse livrinho
E todos os dias você anotava coisas pelas quais você era grato. E como me custava reconhecer o valor daquilo que eu tinha. Mas às vezes eu não reconhecia nem o valor da minha vida. E a Lenara, ela pregou uma vez e ela falou essa frase, que é daquele pastor que veio na nossa igreja, que tem dread, que eu esqueci o nome, Todd White, isso, que eu esqueci a frase também. Quer saber? Ai, gente, meu cérebro está sendo sugado por um bebê, tá tudo certo. Que o céu faliu, quer saber o seu valor? O céu faliu para ter você. Parafraseei a frase, mas é basicamente isso. Então, como que a gente quer ser grato, às vezes, por pequenas coisas, se a gente não consegue ser grato nem pela vida que o Senhor nos deu? E desde que eu estava ali no louvor, isso veio muito forte no meu coração. Eu já tive esse pensamento passando pela minha cabeça, mas às vezes eu não encontrava prazer em eu ter nascido. Eu não encontrava contentamento em Deus ter me gerado. Eu não encontrava valor, eu não reconhecia o valor de Deus ter me feito com as suas mãos no ventre da minha mãe. Eu não ia encontrar valor, eu não ia encontrar reconhecimento nem contentamento na obra da salvação. Porque eu não amava nem o que Ele mais ama, que são pessoas, que somos nós. Eu não conseguia nem me amar e reconhecer o meu valor perante Ele. O Senhor, Ele nos chama a ter um coração de gratidão. Mas a gratidão, como eu falei nesse livrinho ali que eu escrevia, e eu escrevia assim, eu sou grata pela minha cama, eu sou grata por ter comida, eu sou grata por ter, dentro das minhas expectativas, né? Por poder ter roupas cheirosas dentro de casa. Eu sou grata por poder comprar uma maquiagem. São pequenas coisas, são bem pequenas. Mas eu precisava começar a reconhecer o valor do macro. Primeiro era, Jesus escolheu que eu nascesse, Ele me ama e Ele resolveu a minha vida. Ele me deu o que tinha de mais precioso. O céu faliu para que eu pudesse viver. Logo, eu conseguia reconhecer essas pequenas coisas que eram as do meu dia a dia. Encontrar um coração de gratidão. E um coração de gratidão, ele é livre de murmuração. E ele não é pesado, ele é leve. Ele não leva as coisas com peso. Ele não se torna cansado, ele não se torna um fardo. Então, eu não vou chamar vocês para vir aqui à frente. Eu vou fazer uma oração por todos nós. Mas o meu convite para você e a consciência que eu queria que você tivesse a partir de hoje é: se você puder fazer uma oração, e se você hoje entendeu que talvez você diga, nossa, meu coração não está nesse lugar de gratidão, eu me movo pelas circunstâncias, eu não consigo ter uma visão de eternidade, eu não consigo me sentir grato por aquilo que está por vir, eu só vejo aqui agora e isso me faz insatisfeito, isso me faz às vezes ficar triste, isso me faz perder esperança. Eu queria que você pensasse só a respeito do valor, da satisfação e da alegria que é ter Jesus. Que é manter os nossos olhos fixos em Jesus. Que é olhar para Ele e dizer, Jesus, se eu não ter nada daquilo que eu espero, mas eu ter você, isso é mais do que suficiente. Isso me completa. Porque eu sei que o meu final e a minha esperança é você. O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. E o meu lucro é estar contigo. Eu só queria que essa consciência ela fosse gerada em nós. Não de uma vez. Às vezes você não vai ter isso de uma vez como algo que desceu do céu e pum, bateu em você e você, pronto, entendi. Mas que você buscasse isso. Porque isso muda a nossa vida. Isso transforma a nossa história. Isso gera em nós fome e sede por Jesus. E isso faz com que a nossa vida seja
contente na presença dele. Amém? Deus, nos ensina, Senhor, a manter os nossos olhos fixos em você. Jesus, tu tens me falado tanto a respeito da tua suficiência, a respeito de que em ti nós encontramos sentido, valor, realização, contentamento, alegria, prazer, para tudo. Senhor, muda a nossa perspectiva, abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Além do que acontece com a gente, além das circunstâncias, que as circunstâncias, Senhor, elas sejam uma oportunidade para que Jesus seja gerado em nós, para que Cristo seja gerado na gente. E Pai, que a gente possa olhar, Senhor, que a nossa vida aqui, ela é uma passagem. O que é 80, 100 anos comparado com a eternidade? Senhor, que a nossa vida aqui, ela encontre sentido, gratidão, prazer e esperança em viver para você, porque a gente sabe que o único jeito da gente ganhar a eternidade é vivendo contigo e morrendo contigo. E essa é a esperança. Um coração grato, ele não pode viver de expectativas, mas de esperança. E a única esperança que é absoluta, concreta, verdadeira em tudo, é que nós podemos estar contigo um dia e viver eternamente o prazer de estar contigo. Desperta em nós, Senhor, um coração grato pelo que você já fez, pelo que você nos prometeu e porque você nos aguarda. Você preparou lugar, Senhor, na tua morada, para que a gente pudesse estar contigo no futuro, Senhor. Que a nossa vida seja baseada, pautada e fundada em viver para ti. Porque essa é a única maneira de nós guardarmos o nosso coração em gratidão. É tendo esperança de que viver para ti é o melhor que nós podemos ter. E o melhor que nós podemos esperar. Eu oro pelo coração dos meus irmãos, Senhor. Eu oro, Senhor, pelos olhos deles e pela consciência deles, Pai. Que se abra, que todo véu de viver uma vida terrena, de vaidades, de expectativas, caia por terra, Senhor. Não que eles não possam sonhar, Pai, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem planos de bem para nós e cumpre com os desejos do nosso coração também. Mas que acima disso, que acima de toda expectativa, o que dirija o coração, o nosso coração, seja a esperança de estar contigo. E que por isso a gente encontre um lugar de gratidão, de contentamento, de suficiência, de que nós estamos saciados, não há nada que o mundo pode nos oferecer que seja maior do que Jesus. Não há prazer maior do que Jesus. Nada que o pecado pode oferecer está acima do prazer de estar com Jesus. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso coração, da nossa visão, da nossa consciência. Nos transforma, muda a nossa perspectiva. Nós queremos você. Só você nos satisfaz. Tu és a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém.